E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Eu quero ler de novo o versículo 7, mas eu vou pedir que você leia em voz alta comigo, pode ser? Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Vamos de novo. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Todos digam amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, fale conosco nesta manhã. Revela a tua palavra às nossas vidas. Fala aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir tua voz, Senhor. Nos ensina, nos inspira. Fale com todos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, bem forte, glória a Deus. O Senhor colocou no meu coração 3 pregações. Hoje é a terceira e última. 3 mensagens sobre 3 pessoas que elas tiveram encontro com Jesus. E eram pessoas que elas eram, em primeiro lugar, improváveis. Eram pessoas improváveis. Quem entendeu de amém? Eram pessoas, em segundo lugar, que elas estavam numa situação, numa condição que trouxe um choque, chocou as pessoas que souberam que elas tiveram encontro com Jesus. E foram pessoas que não somente as suas vidas foram mudadas, cambiadas, mas a história da teologia muda quando a gente olha para essas 3 pessoas, para essas 3 histórias, que são perspectivas sobre Deus, sobre tudo sobre Deus. E na minha primeira semana de pregação, eu falei sobre Jesus tendo encontro com um ladrão, e Jesus indo na casa desse ladrão. E Jesus já era famoso quando ele fez isso, ele já era muito conhecido. E esse ladrão, ele era famoso, ele era conhecido na sua cidade, porque ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E eu preguei sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. E é uma palavra que sai lá em Lucas 19, e ela é muito forte, porque todos, quando viram Jesus entrando na casa de Zaqueu, questionaram: como é que pode ele entrar na casa de um homem desonesto, um ladrão? E Jesus entra na casa de Zaqueu, e é maravilhoso o que Jesus ele faz ali dentro, porque Jesus ele não prega para Zaqueu, pelo menos a Bíblia não diz. Jesus não chega para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, se você continuar roubando, cobrando um imposto além do devido, se você continuar com essa postura, você vai para o inferno. Jesus não falou isso. Jesus entrou e comeu. E a Bíblia vai falar que aqui a presença de Jesus trouxe um constrangimento. Zaqueu naquele momento se converte. Ele fala: Senhor, o que eu roubei às pessoas, eu vou devolver quadruplicado. E os meus bens, ele era rico, eu vou dividir os meus bens e vou dar metade para os pobres. Posso ver um amém, queridos? Amém. Questionaram: como é que pode Jesus entrar na casa de um ladrão? Se hoje eu postar uma foto com um ladrão, se hoje eu for na casa de um ladrão conhecido e postar uma foto ou participar de uma festa lá, eu serei criticado. Mas Jesus não estava preocupado com as críticas. Jesus estava preocupado com Zaqueu. Posso ver um amém? Daí semana passada eu preguei a segunda mensagem. E eu falei de uma mulher que foi pega no ato do adultério, e levaram essa mulher até Jesus e disseram: e aí, Senhor, a lei de Moisés fala que essas aí
verdade é do casal, mas só pegaram a mulher, só levaram a mulher, mas não é dos dois. Que essa deve ser morta e apedrejada aqui, ó, na praça pública. Está lá em João, capítulo de número 8. Cidade lotada, porque era o final da festa dos tabernáculos, era a grande convocação, todos estavam vendo que Jesus iria. E o que Jesus fez? Continuou escrevendo no chão. Daí disseram: e aí, Senhor, o que você diz? Se ele fala, bom, vamos cumprir a lei, ela deve ser apedrejada, ele seria acusado, porque Jesus não fazia parte do Sinédrio, Jesus não fazia parte daquele colegiado de pelo menos uns 23 juízes que deveriam julgar a causa daquela mulher. E se ele dissesse que deveria apedrejar, ele seria rejeitado por essa postura. Mas se por outro lado ele diz: não, coitada, cadê o homem? Por que só trouxeram ela? Se ele passa um pano para a mulher, ele também seria acusado de infringir a lei. Então colocaram Jesus numa situação extremamente difícil. E Jesus, muito sábio, ele continua escrevendo no chão, até que ele para e fala: então fala o seguinte, aquele de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira, vai lá, pedrada nela. E dos mais velhos aos mais novos, deixaram as pedras e foram embora. Jesus ficou só com a mulher. Ele olhou para ela e falou: cadê os seus acusadores? Foram embora. Jesus falou: eles não te condenaram? Não, eu também não te condeno. Vai em paz e não perca os olhos. Se eu tiro uma foto com uma prostituta hoje, primeiro, minha esposa me mataria, irmãos. Ela é pequenininha, deve estar me assistindo, é pequena, não é brava. Imagine só como eu ficaria falado. Imagine só o que iam falar. Mas a história foi essa: Jesus estava com uma mulher adúltera, e ele perdoou aquela mulher, ele deu uma nova vida para ela, ele deu uma nova chance para ela. Posso ouvir um amém, queridos? O Jesus que eu estou pregando nessa manhã é o Jesus da nova vida, é o Jesus do perdão, é o Jesus que pode restaurar a história de um homem, de uma mulher, e dar para ele uma nova vida na sua presença. Se você tem orado por alguém, permaneça em oração, porque o Senhor, Ele vai fazer uma grande obra na vida dessa pessoa. Você pode glorificar e aplaudir Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte. Então olhe para mim, por favor. Jesus com um ladrão, Jesus com uma prostituta. E o terceiro exemplo, irmãos, eu poderia pregar isso daqui até dezembro, porque eu tenho vários outros exemplos na Bíblia, mas eu só me lembro esses três. O terceiro exemplo é de Jesus com um traidor. Jesus com alguém que traiu ele. Não sei se já aconteceu com você, de você pisar na bola com alguém. Já aconteceu, cara? De você pisar na bola com alguém, mas alguém você não podia pisar na bola. De você falhar com alguém que você não podia falhar. Quem reconhece que já fez isso? Quem já errou assim? Diga amém. Eu já fiz isso. Eu já falei com pessoas que eu falei: não podia ter dado uma cara para essa pessoa. Falhar com alguém, ou deixar essa pessoa na mão. Uma pessoa que você não pode falhar. Tem pessoas na nossa vida que nós não podemos falhar.
porque são pessoas maravilhosas de Deus para nós. Quem concorda, diga amém. Se você tem alguém assim do teu lado, ame, valorize, cuide dessa pessoa, faça o melhor por essa pessoa, porque isso aí é um anjo que Deus colocou do teu lado para te abençoar, para abençoar a tua vida. Então tem pessoas que a gente não pode falhar, não pode. E teve alguém que falhou com Jesus. E esse alguém não podia falhar. A história vai mostrar, os evangelhos eles vão mostrar para a gente que Jesus escolheu muitos para estarem com ele. Muitos. Na verdade, a Bíblia fala que muitos são chamados. Então ele chamou a muitos. Quem está entendendo de amém? Muitos. E desses muitos, diz a Bíblia que 70 desses muitos, ele capacitou, ele declarou sobre eles uma palavra profética para que eles expulsassem demônios, orassem por pessoas doentes, até por pessoas mortas, e elas serem curadas. Desses muitos, esses 70 são especiais. Só que desses 70, ele chamou a 12. E a esses 12, Jesus deu o privilégio de andarem com ele 3 anos. Quantos anos? 3 anos. Que foram os 12 discípulos. E esses 12 comiam com Jesus, bebiam com Jesus, iam para as festas, iam para velório, eles iam com Jesus para todos os cantos. Eles viram Jesus acalmar a tempestade, eles viram Jesus multiplicando pães e peixes, eles viram tudo no ministério de Jesus. Só que desses 12, tiveram 3 que foram mais ainda privilegiados. Quem sabe o nome dos 3? Quais são? Pedro, Tiago e João. Vamos de novo? Pedro, Tiago e João. Dos 12, esses 3 foram mais privilegiados. Monte da Transfiguração, somente os 3. Na casa de Jairo, somente os 3 entraram para ver o milagre. Quando Jesus foi orar no Getsemane, apenas os 3. Pedro era alguém que andava com Jesus muito próximo. Só que Pedro deu uma cara com Jesus. Pedro deixou Jesus numa hora que ele não podia deixar. E pior, olha para cá. E pior, ele foi avisado na possibilidade que ele iria errar. A Bíblia fala que Jesus declarou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará quantas vezes? 3 vezes. Pedro sabia, e Pedro ainda disse: eu não vou negar o Senhor, eu não vou dar essa mancada com o Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi preso, e um dos lugares que Jesus passou foi um lugar chamado Pátio do Sacerdote, que foi levado para ser julgado pelos religiosos. Diz a Bíblia que quando Jesus foi levado para ser julgado, Pedro estava de longe observando o que aconteceria com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Tem que imaginar um lugar grande, um campo de futebol. Tem que imaginar um campo de futebol lá no outro lado da ponta. E lá no outro lado, Pedro só observando. Pedro de longe vendo. Tem que imaginar um lugar aberto, espaçoso. E de repente Jesus começou a ser julgado lá, ninguém estava ouvindo direito. E Pedro estava aqui só observando. Até que alguém chegou para Pedro e falou: ei, você não andava com ele? Você andava com ele, eu te vi com ele. Pedro falou: não sei do que você está falando, não sei nem quem é ele, não sei de nada. E saiu, queridos. Por um instante ele esqueceu daquela palavra de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Foi um pouco canto.
De repente uma mulher chegou para ele e falou assim: ei, você não andava com ele? Você se veste igual a ele, você fala igual a ele, você tem a barba igual a dele, você andava com ele. Ele falou: não, eu não sei do que você está falando, dá licença, eu não sei de nada. E saiu de perto, irmãos. E uma terceira pessoa abordou a Pedro, e na hora que essa pessoa aborda Pedro, questionando se ele andava com Jesus, Pedro novamente negou. E diz a Bíblia que o galo canta, queridos. E eu imagino, olha para mim, e eu imagino que quando aquele galo canta, eu penso que Jesus deve ter olhado para trás. E apesar da distância, Jesus deve ter olhado para Pedro, Pedro olhado para Jesus. E Jesus só balançou a cabeça. Eu te avisei. Quando Pedro nega Jesus, ele sai daquele lugar, queridos. Jesus depois ele é julgado, ele é preso, ele é morto, crucificado. E Pedro, quando lembra daquela palavra, ele sentiu aquele aperto no coração, dizendo: eu não poderia ter falhado com ele. Quem entendeu de amém? Eu não podia ter feito isso. Antes de eu continuar a mensagem, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos sujeitos a falhar. Na verdade, nós vamos falhar. Diga para quem está ao seu lado: você também vai falhar. A primeira verdade desse texto, queridos, olhem para mim, é que nós vamos falhar. Por mais que eu queira ser o melhor pai, eu vou falhar com os meus filhos, porque eu não sou perfeito. Por mais que eu queira ser um bom esposo, eu vou falhar porque eu não sou perfeito. Por mais que eu queira ser e desejo ser o melhor filho para minha mãe, eu vou falhar porque eu não sou perfeito. Por mais que eu queira ser o melhor pastor para você, desculpe, mas eu vou falhar porque eu não sou perfeito. Nós erramos, nós falhamos. Por mais que você não tenha projetado falhar, por mais que você não queira falhar, em algum momento você vai falhar, você vai tropeçar. E quando você falhar e tropeçar, deixa eu te falar uma coisa: não se preocupe, errar faz parte do processo de ensino. Você pode errar, você pode até falhar, mas Jesus não vai desistir de você, porque Ele tem uma obra na tua vida, e apesar das falhas, Ele vai te usar. Na presença dEle você pode glorificar e aplaudir Jesus. Aleluia! Aplaude o Senhor em voz. Mas Pedro falhou. E nós não queremos falhar com pessoas que são maravilhosas para nós. Sim, concorda de amém? Pedro é de uma época muito anterior à nossa. Hoje em dia a palavra não tem muita validade. Hoje em dia a gente tem que ir no cartório registrar o que nós falamos. Quem está entendendo de amém? Antigamente não. Os mais antigos davam a palavra, e a palavra era o suficiente. Ó, você tem a minha